Olá pessoal, professor Gilson com mais uma videoaula. Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos. E na oportunidade nós estaremos dando continuidade à nossa revisão com base na prova diagnóstica que vocês fizeram lá na escola. Dando continuidade, nós estudaremos hoje porcentagem. Vamos à aula. E primeiramente nós vamos fazer uma análise da palavra porcentagem. Se você olhar aqui, ó, 100, aqui, ó, cent, ou seja, porcentagem tem a ver com 100. Então, porcento de cada 100. Seria assim, de cada 100. Isso é porcentagem. Então, veja só. Imagine que eu vou calcular 20% de 100. O que 20% de 100 está querendo dizer? Que de cada 100 eu vou tirar 20. Então fica assim, 20% de 100. Então de cada 100, aqui eu tenho, e aqui tirar. Aí eu estou trabalhando no 20%. Ó. Então de 100 eu tiro quanto? 20, porque é de cada 100. E de 200? Bom, se de 100 eu tiro 20, daqui para cá dobrou. Olha aí, era 100, agora é 200. Então 200 eu vou tirar quanto? 40. E de 300? Bom, 300 eles têm 3 100, ó. 100, 100 e 100. E de cada um eu vou tirar 20. Então 20 desse e 20 desse. Então 20, 40, 60. Eu vou tirar 60. Eu não sei se você está entendendo a lógica, mas quando eu falo 20%, eu vou até tirar o 100 aqui, tá? Quando eu falo 20%, eu estou querendo dizer que de cada 100 eu tiro 20. Sempre é de cada 100. Então, de um 100 eu tiro 20. 200 são 2 100, então eu vou tirar 40. 300 são 3 100, então eu vou tirar 60. E assim eu sigo. Montei essa tabela aqui para a gente entender melhor essa questão da porcentagem. Então eu disse para vocês que porcentagem é de cada 100. Então quando eu falo 20%, eu estou dizendo assim, ó, de cada 100 eu vou tirar 20, porque é 20%, ok? Então quer dizer, se for 100, eu vou tirar 20. Se for 200, 200 é 2 vezes o 100. Né? Veja só, de cada 100 eu não estou tirando 20, então eu vou tirar 2 vezes o 20. Então eu vou tirar 40. De novo, ó. De 100 eu tiro 20, porque é 20%. Então de 100 eu tiro 20. E de 200? O 200 ele é 2 vezes 100. E por que eu fiz 100 aqui? Porque eu já sei que de cada 100 eu tiro 20. Então, se de cada 100 eu tiro 20, 200 tem 2 100, então eu vou tirar 2 vezes 20, que é 40. Aí agora de 300. Bom, 300 tem quantos 100? 300 é 3 vezes 100. Só que de cada 100 eu tiro 20, então eu vou ficar 3 vezes, tirar 3 vezes 20, que vai ser 60. Aí 400. 400 são 4 vezes o 100. E de 100 eu tiro quanto? Eu tiro 20. Então 4 vezes 20, 80. E assim eu sigo. Então significa que se você for trabalhar, por exemplo, para alguém, o cara diz, olha, eu vou te dar um emprego aí de vendedor, e de cada real que tu vender, eu vou te dar 20%. De tudo que tu vendeu, eu vou te dar 20%. Aí se num dia você vendeu 100, você ganha 20 reais. Se no outro dia você vende 200, você vai ganhar 40, porque você está ganhando uma comissão de 20%. Se você vender 300 reais, você vai ganhar 60 reais. Se você vender 400, você vai ganhar
R$ 80. E esse segue, quer dizer, quanto mais tu vende, mais tu ganha. Só que tu vai ganhando uma parte do que tu está vendendo, né? No caso, tu está ganhando uma comissão. E aí a gente continua aqui na nossa tabela. Lembrando que de cada 100, eu estou ganhando 20. No caso, se eu vender R$ 100, 100 é uma vezes o 100. Se é uma vezes o 100, então é uma vezes o 20. Por isso que vai dar 20. Mas se eu vender 50, e agora? Veja só, se eu vender R$ 100, eu ganho 20. Se eu vender 50, aí o que eu vou olhar? Eu vejo que 50 é metade de 100. Então significa que eu vou pegar o 20 e também vou dividir por 2. Eu vou ganhar 10. Olha aí, olha só. De cada 100 eu ganho 20. E de cada 50, não é a metade? Então eu vou ganhar metade da comissão. Eu vou ganhar metade. Eu vendi a metade de 100, então eu ganho o que é correspondente à metade de 100. De cada 100 é 20, então eu vou ganhar só 10. Perceberam como é que funciona a coisa? Aí se eu vender 500, bom, quantas vezes 100 tem aqui? 500 é 50 vezes 100. De cada 100 eu estou ganhando 20, então eu vou fazer 5 vezes 20, que vai dar 100. Então eu vou ganhar R$ 100. Ok? Pessoal, esse aqui é o entendimento de porcentagem. Porcentagem significa isso, que de cada 100 você está ganhando o valor da porcentagem. Agora o cálculo, como fica, né? Vamos dar uma olhada nisso. E como eu disse para vocês que é de cada 100 que eu tiro o valor da porcentagem, então eu posso dizer que a porcentagem é uma fração com denominador 100. Por exemplo, 20% é 20 sobre 100. Então eu posso escrever uma porcentagem na forma de fração. Como? Colocando o denominador 100. Então, por exemplo, quanto é 35%? 35 sobre 100. 40%? 40 sobre 100. 3%? 3 sobre 100. Ou seja, como de cada 100 eu tiro um valor, significa que 20% de cada 100 eu tiro 20. Olha o total aqui embaixo. 35% é de cada 100, eu tiro 35. 40% de cada 100, eu tiro 40. O todo é aqui embaixo, que é o denominador. A parte que me interessa, a parte que eu vou tirar, é a de cima, que é chamada numerador. Então, 3% de cada 100, eu vou tirar 3. Ok? Então fica 3 sobre 100. Quer dizer, eu posso escrever a porcentagem na forma de fração. E é assim que eu vou utilizar a porcentagem para efetuar cálculos de porcentagem. E nós vamos efetuar o cálculo agora utilizando já essa ideia que eu fiz aqui, de 20% de 100. Ok? Então eu quero extrair 20% de 100. A primeira coisa que eu faço é transformar a porcentagem em fração. Então 20 sobre 100. Esse dia aqui, ele sempre vai ser vezes, então vezes 100. Olha aí, ó. 20% de 100 é 20 sobre 100 vezes 100. Pessoal, aqui, para efetuar esse cálculo, eu vou simplificar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse zero com esse zero com esse zero. Aí 20 dividido por 1 dá 20. Aí aqui já ficou só 1, né? 20 vezes 1, 20. Quer dizer, quando eu cancelo aqui, eu cancelo esse 100 com esse 100, sobrou só o 20. Então eu posso dizer que 20% de 100 é 20. E agora, em 35% de 200. Veja só, a gente faz o cálculo mental, depois a gente passa para o cálculo aqui no riscado, né? 35% significa que eu vou tirar 35 de cada
100. Olha aí. 200 são quantos 100? São 2. Então vai dar 70 aqui, ó. Veja só, 35% de 100 é de cada 100 eu tiro 35. Se eu dobro esse valor aqui, eu dobro esse valor aqui também. Então, de 100 é 35, de 200 é 70. Faço desse jeito, ó. 35% de 100 é 35. Então, 35% de 200 é 70. Veja que eu estou dizendo assim, de cada 100 reais que eu vender, eu vou ganhar 35, porque minha comissão é 35%. E se eu vender 200, significa que eu dobrei. Aqui eu vendi 2 vezes mais, então eu vou ganhar 2 vezes mais. Essa é a ideia assim, mental da coisa, né? Do cálculo mental. Agora nós vamos efetuar esse cálculo aqui usando a regra que eu mostrei agora há pouco. Então, 35% de 200. 35% é 35 sobre 100. Sempre. Sempre a porcentagem é o 100 que está aqui embaixo. Esse dia aqui, eu disse para vocês que ele é vezes, então vai ficar vezes 200. Aí, então eu tenho 35 sobre 100 vezes 200. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar. Pessoal, se habituem a simplificar porque vocês ganham tempo. Então eu vou cortar esse zero com esse zero com esse zero. Sobrou o quê? 35 sobre 1 vezes 2. 35 vezes 2, 70. Esse sobre 1, eu não preciso nem colocar ele, ó, porque todo número inteiro ele tem 1 no denominador. Então ficou 35 vezes 2, que é 70. Quer dizer, 35% de 200 é 70. Passando aqui para a nossa apostila, aí a gente vem aqui, ó, porcentagem. Ele já está dizendo sobre a aplicação. Em matemática financeira, é comum a utilização de representação decimal em porcentagem. Perceberam? Ele está falando que é representação decimal. Representação decimal, ela aparece de frações. Então elas são representadas em porcentagem. Como é o exemplo de taxa de juros, desconto, cálculo de margem de lucro. Veja que aqui eu trabalhei na minha aplicação com margem de lucro. Te falei, você vende tanto e ganha tanto. Sendo assim, o conteúdo é um conteúdo de grande importância na vida diária e nós vamos relembrar esses cálculos. Aí o primeiro, como calcular a porcentagem. Aí esse mesmo cálculo que eu fiz agora há pouco no quadro, 35% de 200. Aí eu disse para vocês, essa porcentagem aqui, esse símbolo, significa dividido por 100. Ou seja, significa que é uma fração com denominador 100. Aí a palavra de representa multiplicação. Aí ficou assim, ó, 35% de 200. Então isso aqui eu transformei em fração. Aqui, ó, o dia é vezes 200. Fazendo a simplificação e multiplicando, o resultado é 70, que é o que nós encontramos ali. Da mesma maneira, eu quero que vocês façam a letra B, a letra C e a letra D. Tá? Esses três aí é de vocês. Então eu já tenho 3 atividades aqui. Aqui mais abaixo eu tenho um exemplo aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção para compreenderem essa aplicação. Ele caiu num certame aqui de uma instituição do Rio de Janeiro. Ele diz assim, ó, um grande incêndio destruiu 30% da mata virgem de uma floresta, considerando que 20% da área total da floresta é constituída de rios, lagos e o restante somente de mata virgem. Calcule o percentual de área destruída pelo fogo. Aí vamos analisar o problema, né? Eu estou extraindo os dados. Primeiro ele diz assim, ó, o incêndio destruiu 30% da mata virgem. Aqui, ó. Isso aqui é um fato. Ele destruiu 30% da mata virgem. Então vamos ver quanto que essa floresta tinha de mata virgem. Ele diz assim, olha, 20% da floresta é de rios e lagos. Quer dizer, a floresta está aqui, ó, 100%, essa aqui é a floresta, e 20% dessa floresta é de rios e lagos. Então vamos dizer que esse pedaço aqui, ó,
é 20%. Pessoal, a outra coisa que eu tenho que observar em porcentagem é que tudo, quando está na sua totalidade, é 100%. Então, aqui seria a floresta todinha, 100%. Aqui, ó, 100%. Só que 20% da floresta é de rios e lagos. E o resto, e ele fala aqui, ó, o resto é de mata virgem. Então, quanto sobrou de mata virgem? Olha, tudo é 100%. E de rios e lagos, que é esse pedaço aqui que eu separei, é 20%. Aí a pergunta é essa: quanto que sobrou aqui de mata virgem? É só eu pegar o total e diminuir a quantidade de rios. Então sobrou 80%. Então, esses 80% aqui da floresta é que é de mata virgem. Aí ele diz o que para mim? 30% de quê? Da mata virgem foi destruído. Então eu vou calcular o que aqui? Ó? 30% só da mata virgem aqui, ó, só desse pedaço aqui. Porque aqui é rios e lago, o fogo não destruiu o rio e o lago. Ok? Prestem bastante atenção nesses detalhes aí. Vou repetir aqui, fazer um repeteco. Ele disse para mim, ó, 20% da floresta é de rios e lagos. A floresta é tudo, um inteirão aqui, ó. Isso aqui, ó, isso aqui é a floresta. Então, se ela está inteira, ela é 100%. Só que ele disse para mim o seguinte: o que o fogo destruiu foi só mata virgem. Então eu tenho que saber quanto que nessa floresta tem de mata virgem. E aqui ele me diz: 20% da floresta é de rios e lagos. Então um pedacinho dela aqui é rios e lagos. 20%, ó, rios e lagos. Lembrando que ela todinha era 100. Sobrou quanto aqui para a mata virgem? Isso aqui que está pontilhado é a mata virgem. Sobrou quanto? É só eu pegar o total da floresta, tirar a quantidade de rios e lagos, e o que sobrar é mata virgem. Então 80% da floresta é de mata virgem. Então eu posso dizer o seguinte, que da floresta, que é 100%, olha aí, de 100% da floresta, 20% de rios e lagos e 80% é de mata virgem. Aí veja que ele está dizendo que destruiu 30% da mata virgem. Então ele quer saber quanto que foi destruído, né? E quando ele me disse que destruiu 30% da mata virgem, então ele destruiu 30% de 80%. Porque a mata virgem é só 80%. Então 30% é 30 sobre 100, já disse para vocês. O de, já falei que é vezes. E o 80% é 80 sobre 100. Agora é esse. Agora eu vou resolver essa multiplicação de frações. O que eu acho legal da matemática é que ela sai de um problema, ela entra numa porcentagem, e ela sai da porcentagem e agora entra na multiplicação de frações. Então eu já usei equacionalização de um problema, que é a modelagem matemática falada, eu usei porcentagem, e agora eu estou usando frações e multiplicação de frações. Então, antes de eu multiplicar a fração, as frações, melhor dizendo, eu vou ver se dá para simplificar. Então, eu vou cortar esse zero com esse zero. Pessoal, é assim que eu quero que vocês façam. Vou simplificar esse zero com esse zero. Aí ficou assim, ó, 3 vezes 8, 24. Então, depois eu multiplico o de cima com o de cima, e o que sobrou embaixo com o que sobrou embaixo. E 10 vezes 10 dá 100. Lembram que eu disse aqui que porcentagem é uma fração com denominador 100? Olha aqui, ó. Então eu posso dizer que foi queimado 24% da floresta. Essa seria a resposta, 24%. Então a minha resposta ficaria assim: o incêndio queimou 24% da floresta
total. Significa que aqui está a floresta total, floresta, 100%, né? Aqui está a floresta. Aí aqui dentro, esse pedacinho aqui, 20% é de rios, lagos. Esses 80% é mata virgem. Né? Desses 80%, a gente tinha visto anteriormente, foi destruído 30%, então foi destruído uma parte aqui, ó. 30% foi destruído. Esses 30% que foi destruído foi só em relação a esse pedacinho aqui, ó. Agora, em relação ao todo, que é a floresta, foi destruído 24%. Veja, são dois tipos de análise aqui. A primeira é que ele está me dando. Ele disse que foi destruído 30% só da Mata Virgem, então 30% só desse pedaço. Mas em relação ao todo, quanto que foi destruído? Pegou fogo em 24%. Aí eu tenho um exemplo aqui para a gente fixar melhor a questão da porcentagem. Ele diz assim, ó, um vendedor ganha 15% de sua venda. Quer dizer, o cara trabalha como vendedor e de tudo que ele vender, ele ganha 15%. Aí teve um dia que ele vendeu R$ 1.300 de mercadoria. Aí a pergunta é essa, quanto que ele vai ganhar? Então, a primeira coisa que eu vou tirar é os dados do problema. Então ele ganha 15% da venda. 15%. Ele vendeu quanto? 1.300. 15% de 1.300. É isso que eu vou calcular. 15% é 15 sobre 100. De é vezes 1.300. Já posso cancelar aqui, olha, esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Aí ficou 15 vezes 13. Então vamos multiplicar. 15 vezes 13. 3 vezes 5 dá 15. 1 vezes 3 dá 3. Com 1 que está aqui em cima, 4. Tracinho aqui. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 1 dá 1. 5, 9, 1. Então, 15% de 1.300 é 195. É quanto o cara vai ganhar. Tá aí, ó. Então, se ele ganha 15% de tudo que ele vender, no dia que ele vendeu 1.300 de mercadoria, ele vai ganhar R$ 195. Essa aqui é a comissão dele. E aqui na nossa apostila nós temos o item 2, que é um problema de porcentagem. Aí ele fala o seguinte, ó. Aqui eu tenho um forno de micro-ondas e tenho uma promoção. Micro-ondas de R$ 820 com o desconto de 15%. Então vamos ver como é que nós vamos resolver isso aí. Extraindo os dados do problema, ele diz assim, que o preço do micro-ondas, o preço, vou chamar de preço inicial, tá? O preço inicial do micro-ondas é de R$ 820. Tá aqui. E aí ele fala que teve um desconto de 15%. Tá aqui. E o que ele quer saber? É o novo preço. Depois do desconto. Depois do desconto. É isso que ele quer saber. Eu vou dividir isso aqui em passos, tá? O primeiro passo que eu vou dar é calcular o desconto. Então, calcular o valor do desconto. Primeira coisa que eu vou fazer. E qual é o desconto? 15% de 820. Então é 15% de 820. 15% é 15 sobre 100. Já transformei o porcento em fração. De é vezes 820. Então eu vou fazer a multiplicação de 15 centésimos por 820. Para facilitar a minha vida, eu já vou logo simplificar aqui, olha. Esse eu vou contar com esse. Ainda posso simplificar mais, eu posso dividir aqui por 5 e aqui também por 5. Aí fica assim, ó, 15 dividido por 5 dá 3 e 10 dividido por 5 dá 2.
Então vai ficar 3 sobre 2 vezes 82. Aí eu ainda posso simplificar mais aqui, ó. Dividir aqui por 2, dividir aqui por 2. Então vai ficar 3 sobre 2 dividido por 2 dá 1. 82 dividido por 2 dá 41. Agora sim eu faço a multiplicação. Não tem denominador aqui, é 1. Vai ficar 3 vezes 41. De cima vezes o de cima. 3 vezes 4. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 4, 12. Então, e 1 vezes 1 dá 1. Isso aqui pode desaparecer, né? Então, o desconto é de R$ 123. Esse é o valor do desconto. Mas é isso que o problema está querendo? Não, ele quer o novo preço. Então vamos calcular o novo preço. E aí eu tenho as informações. O preço inicial era 820, o desconto de 15% é de 123. Então eu vou diminuir agora o preço inicial menos o 123 para saber qual vai ser o novo preço do micro-ondas. Então 820 menos 123. Aqui é um zero, não dá para tirar 3, então eu vou fazer o empréstimo aqui do 1. Então vai ficar 10 e aqui vai ficar 1. 10 menos 3 dá 7. 1 não dá de tirar 2, eu vou emprestar daqui. Aqui vai ficar 11. 11 menos 2 dá 9. 7 menos 1 dá 6. Então, R$ 697 é o novo valor do micro-ondas depois do desconto. Então, eu vou fazer o cálculo utilizando a calculadora do celular, que com certeza é a calculadora que vocês terão aí, que vocês têm, né? Então, primeiro, 820 menos, veja que é desconto, 15%. Olha aí, ele já me deu logo o valor do desconto. Quando eu apertar o igual, ele já vai me dar um novo preço. Igual 697. Então, esse preço do micro-ondas. E é assim que vocês vão fazer. Toda vez que vocês estiverem vendo o preço de alguma coisa e tiver desconto, vocês vão proceder da mesma forma. Olha aí, vou fazer de novo. 820 menos 15%. Já me deu o preço do desconto. Agora, qual o novo preço já tirado o desconto? 697. Voltando aqui para a nossa apostila, ele fez o cálculo aqui, olha, 15% de 820, como nós fizemos ali. Ele achou o valor do desconto. Depois que ele encontrou o valor do desconto, ele subtraiu, né, do preço. Ó, sendo assim, o novo preço será calculado subtraindo o preço do micro-ondas pelo desconto. Então 697, como nós encontramos ali. Aí eu tenho uma terceira aqui, ó, uma batedeira está sendo vendida na seguinte promoção. A promoção é essa. A batedeira custa R$ 260 e tem um desconto de 5% se pagar à vista. Aí a pergunta é essa: qual é o preço final da batedeira? Aí vocês vão fazer o cálculo aí, tá? Eu quero que vocês façam o cálculo riscado aí no papel. Quando eu for corrigir, eu quero ver. Podem fazer na calculadora para conferir, mas eu quero no papel. Pessoal, ainda para refletirmos aí sobre porcentagem, eu tenho mais um exemplo aqui. Esse exemplo, ele já é de aumento. Aquele exemplo lá que nós vimos do micro-ondas era de desconto, e esse aqui já é de acréscimo, né, de aumento. Quando se fala em porcentagem, dentro da matemática financeira, ele pode aumentar o preço ou diminuir o preço. Quando ele aumenta o preço, a gente chama de reajuste, acréscimos. Quando ele diminui o preço, a gente chama de descontos. Aí ele diz aqui para mim o seguinte, ó, um pão custava R$ 5 e ele teve um aumento de 20%. Aí a pergunta é essa: qual vai ser o novo preço? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que calcular o valor do acréscimo. Então, a primeira coisa é calcular o valor do acréscimo. Aí ele diz o seguinte: 20% de 5. 20% é 20 sobre 100, falei que é vezes 5. Aí eu já posso fazer isso aqui, ó, tá? Aí. Então vai ficar 2 vezes 5 dá 10. 10, aqui não tem denominador, é 1, então 10 vezes 1, 10.
Perceberam? Na multiplicação de fração eu multiplico de cima com de cima, o de baixo com de baixo. Então 2 vezes 5, 10. 10 vezes 1 dá 10. 10 dividido por 10 dá 1. Então o valor do acréscimo vai ser de R$1. Ou seja, o pão vai aumentar o preço em R$1. Então a primeira coisa que eu fiz foi calcular o acréscimo. A segunda, calcular o novo preço. Então eu vou pegar o preço antigo, que era R$5, e somar com o preço novo, de R$1. Então vai ser R$6. Tá aí, ó. O pão agora passou a custar R$6, depois que ele recebeu o ajuste de 20%. Ok? Pessoal, a outra coisa que eu acrescento aí nesse estudo de porcentagem é transformar fração em porcentagem. Então eu vou transformar a fração em porcentagem. Imagine só, se eu tenho a fração 3 décimos, como é que ela fica em porcentagem? Eu disse para vocês que porcento, olha aí, significa que o denominador sempre vai ser 100. Então aqui embaixo tem que ficar 100. Como é que eu faço para isso aqui virar 100? Eu multiplico por 10. Mas se eu multipliquei embaixo por 10, em cima também eu multiplico. Então 3 vezes 10 dá 30, 10 vezes 10 dá 100. Agora sim, ó, 30 sobre 100 é 30%. Entendeu? Quer dizer que se eu tenho uma fração e ela está escrita com o denominador 100, automaticamente já posso pegar o numerador e escrever ele já com o porcento, porque esse símbolozinho aqui significa esse 100 aqui de baixo. Aí se eu tenho, por exemplo, 45%, como fica em fração? 45 sobre 100. Olha aí. Dá para simplificar. Aqui eu posso dividir por 5 e aqui também. 45 dividido por 5 dá 9, 100 dividido por 5, 20. Ó. Quer dizer, 45% é a mesma coisa de 9 sobre 20. Pessoal, e esse aí foi a nossa breve revisão sobre porcentagem. Isso já dá subsídio para você resolver aquelas questões que estão nessa atividade aí, tá? Espero que isso tenha contribuído de forma positiva para o aprendizado de vocês e eu fico aguardando a resposta de vocês. Até a próxima. Fui.